Eu confesso para você que eu não sei por qual motivo, mas cada domingo que eu chego aqui para esse momento, eu sinto uma alegria no meu coração pela liberdade que nós temos. Não me leve a mal, nós temos que louvar a Deus pela liberdade que nós temos. E quando a gente estuda a história da igreja, uma história que é omitida, uma história que é ofuscada. Você nunca aprendeu no livro de história que quando aquele Coliseu em Roma foi inaugurado, foram 100 dias de festas. Em 100 dias, em cada dia, 100 irmãos nossos eram jogados naquela arena para lutar contra as feras e contra gladiadores. Isso ninguém fala, não é? Durante toda a história da igreja, a gente viveu intensa perseguição. Nós vivemos um período de liberdade que talvez nós nunca tivemos aqui no Brasil. Estamos vivendo hoje. João Calvino, quando a reforma protestante tinha ganhado força e alcançado toda a Europa, chegou a enviar missionários para o Brasil. Foram parados no Rio de Janeiro. Foram proibidos de pregar o evangelho aqui, em solo brasileiro. E quando a gente olha, eu estava me lembrando, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Nós tivemos um casal de irmãos aqui com a gente, eu acho que há uns 12 anos atrás, 13, o Vitor Duque e a Mônica Duque. E eu lembro que, inclusive, quando nós estávamos construindo, dá até para precisar datas, 2008. Agora eu lembrei a data. Nós estávamos construindo esse prédio, esse auditório, você está vendo? Nós tivemos que cavar várias sapatas. E numa das sapatas, num dos buracos, estava eu e o Vitor cavando. E o Vitor perguntava assim de mim: pastor, quanto mais nós vamos cavar? Eu digo: Vitor, 1,20 m. O senhor tem certeza, pastor, que é tudo isso? E depois eu entendi por que ele fazia essa pergunta. Porque ele tem diabetes. E aí ele media a insulina, media para ver o nível de insulina. E quando você está fazendo exercício, você vai queimando caloria, não é? E ele precisava repor de vez em quando. E aí ele me contou, ele compartilhou comigo a história da família dele. E os dois são missionários da igreja chamada Irmãos Menonitas. A maioria de vocês nunca ouviu falar nesse nome. Eu tenho certeza disso absoluta. Mas é uma igreja histórica. Uma igreja histórica. Quando eu falo igreja histórica, é uma igreja que existe já há séculos. Há séculos. E para você ter uma ideia, há uma teoria de que a Igreja Batista surgiu de um grupo de irmãos menonitas que saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, e ao retornarem, pela primeira apareceu Igreja Batista. Isso é uma das teorias, que também a Igreja Batista é uma igreja histórica. E ele estava me contando como eles chegaram no Brasil. E a origem da família dele, eu não sei se é alemã ou se é russo, mas eu sei que eles saíram da Rússia. E ele me contando que durante o momento onde se implementou o comunismo na Rússia, Stalin, os agentes de Stalin prendeu todos aqueles cristãos, aqueles grupos evangélicos cristãos.
E até é interessante, porque é o seguinte, no discurso é muito bonito, gente. Igualdade. O problema é que a igualdade nivelando por baixo. Olha a Argentina. Quando eu olho para países vizinhos nossos, eu louvo a Deus. Porque talvez era para nós estarmos em situação pior do que eles estão. Pastor, tão caro as coisas. Na Argentina não tem carne para comer. Não tem grão. Louvado seja Deus que nós temos liberdade de cultuar o nosso Deus no país que nós vivemos e nós pelo menos temos condições de comprar, não está podendo comprar carne, vamos comprar o frango, glória a Deus por isso. E aí ele me contando, ele me deu até um livro que foi escrito, não sei se por ele, ou por alguém da família dele, eu vou revirar, procurar esse livro em casa, que eu li o livro todo. Aí ele contou o seguinte, que estava fila, todos os cristãos na fila. Aí lá estava aleatoriamente quem ia sobreviver, quem ia morrer. Aí lá, você para esse lado vai morrer. Você para o outro está livre. Você morre. Você livre. Você morre. Você livre. E nesse morre livre, o avô dele escapou. Foi para o lado que iam sobreviver. Entrou no navio, veio parar aqui no Brasil. E hoje existe uma igreja menonita no sul do país, que foi fundado inicialmente por aquele grupo que saiu dali fugido atrás de liberdade. Sabe, gente, uma coisa muito importante nós temos que ter em mente. Eu estava quarta-feira, dia 7, na Ponta Negra. Não estava lá por causa de governo nenhum, não. Não estava lá por causa, eu apoio o Bolsonaro. Não, Bolsonaro passa, o Brasil fica. Eu apoio a liberdade. E isso está em jogo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Eu fico estarrecido. Pessoas discutindo questões políticas, preferências. Nós temos um partido, os valores de Cristo. Nós temos um candidato, os princípios de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso, porque um dia, talvez, você vai estar entristecido, porque não tem a liberdade de cultuar a Deus como nós temos hoje. Eu quero louvar a Deus pela liberdade que eu tenho. E se um dia for tirada, que não seja com meu apoio, que não seja com meu incentivo, que não seja com meu voto. Se tiver que sofrer perseguição, eu não vou apoiar isso. Eu estou aqui. Na história da igreja, tantas perseguições aconteceram. Por que não pode ser diferente agora? Por que não pode voltar a acontecer? Pode voltar, mas não quero que seja com meu apoio. Então nunca esqueça desses detalhes importantíssimos. E eu toquei esse assunto, eu toquei no primeiro culto também. Não estava escrito, mas eu senti vontade, porque todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu sinto uma alegria no meu coração pela liberdade que nós temos. A gente não pode valorizar a liberdade quando for tirada da gente. E tem muita gente que só valoriza as coisas quando perdem. Olha só, que bênção! Não existe nenhum fiscal de nenhuma entidade de governo vendo o que estamos falando. Hoje na China é proibido até por WhatsApp, até por mensagens digitais, compartilhar Jesus Cristo. Você sabia disso? Mas ninguém fala disso, não é? Que é interessante falar, exatamente por isso. Mas, já que nós estamos aqui na igreja, e temos essa liberdade de estarmos aqui, hoje nós vamos falar, bota a mão no seu bolso aí, bota a mão no seu bolso, bota a mão no seu bolso. Seu bolso está assim como o meu? Pastor, só vai falar sobre liso, é? Não, sobre finanças. Finanças na igreja do Senhor. E até nós vamos colocar a nossa igreja aqui na frente. Só não tem as pessoas dentro.
Senão os irmãos não carregariam, né? Porque tem alguns que estão rochuchundo. Pronto. Olha só. Mostra até assim de ladinho para o pessoal ver. Olha, tá tão assim minuciosa a maquete, olha. Tá vendo os ar-condicionados aqui? Só tá faltando o Chico aqui do lado. Né? Pode virar assim de canto. Pode virar de canto. Pronto, olha aí. Olha aí. Quem fez isso aqui é um artista, viu, gente? É um artista. Literalmente, esse é. E quando nós pensamos na questão financeira, nós vemos tantas mentiras sendo contadas, que tem muita gente que tem barreira com a igreja por causa de dízimo. Talvez você chamou a sua atenção o fato de que não temos na hora do culto o momento da sacola. Quem foi importante esse fato? Foi importante para você esse fato? Foi importante? Foi? Sim. Muita gente, porque cria barreira, não é? Lá vai começar. O exorcismo é o dinheiro. Eu lembro uma vez que eu estava em Cascavel, não é? E nós fizemos uma campa dentro de carnaval. E foi até na nossa casa. Nós morávamos numa casa grande, eu e minha esposa, que era uma casa de uma missão americana. E estava vazia, então deram para a gente morar na casa enquanto estivemos em Cascavel. E aí quando nós convidamos, né, os amigos do pastor Jefferson, e aí separou, nós separar. As crianças vão para tal lugar, os adultos ficam aqui para o estudo, não é? Que estava sendo feito. Aí um pensou, agora lá vem, agora vai ser o exorcismo. Agora vai ser o dinheiro, não é? Isso espanta as pessoas. Na verdade, nós não temos esse momento da sacola. Isso não quer dizer que a igreja não precisa de recursos financeiros, ué. Tá tão bom aqui dentro, não é? Você percebeu que está quente lá fora? Está quente lá fora? Quem percebeu que está quente hoje? Louve a Deus por esse ar-condicionado que está aí pendurado e pela conta de luz que está paga. Porque não adianta ter ar-condicionado se a luz estiver cortada. Não adianta, não é? E quem é que vai fazer com que isso aqui funcione? E quem vai fazer com que isso aqui esteja com as portas abertas? E quem vai fazer com que os programas estejam acontecendo? Nós não temos momento, sacola, dinheiro passando, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que tem que passar a sacola no momento. Mas a Bíblia fala sobre finanças muito mais do que você imagina. Fala sobre contribuição financeira dentro da igreja de Jesus, muito mais do que você sonha. Você sabia que tem mais textos bíblicos falando sobre finanças, dinheiro, do que textos falando de fé, de céu e de inferno? 1.200 versículos a mais falando de dinheiro, de finanças, do que somando os três juntos: fé, céu e inferno. Interessante, não é? Porque isso é importante. E por que é importante? Pastor, dinheiro é importante? Quem acha que dinheiro não é importante, levanta a mão. Se você acha, me dê, meu amigo, que para mim é. Se para você não é, para mim é. Me dê. É simples, porque os nossos recursos representam a nossa vida. Como assim? Ué, alguém fica aqui, ali, hoje, esse mês eu não vou trabalhar. Tem 3 meses que eu não vou trabalhar nada. E o dinheiro caindo na conta. Caindo. Tem alguém que trabalha com isso? Me dê o segredo, que eu estou atrás disso, eu não encontrei até hoje. Para a gente ganhar, suor. Nós temos que dar da nossa energia, do nosso tempo, da nossa inteligência. Isso é o que é? A nossa vida. A nossa vida é composta de tempo, energia, intelecto. Isso é a sua vida. Então você dá da sua vida para ganhar aqueles trocados. Para alguns é um pouco menos, para outros é um pouco mais. Então, tempo é a sua vida, dinheiro é a sua vida.
Por isso que Deus trata desse assunto nas Escrituras, porque a sua vida é importante, meu amigo. Mas e aí, pastor? E aí? Como é que é essa questão de dízimo? Isso é bíblico? Não é bíblico? Deixe que a palavra de Deus fale. O que Jesus quer de nossas ofertas? É disso que vamos conversar nesse domingo à noite. O que Jesus quer de nossas ofertas? Anote aí, anote o título dessa nossa conversa. O que Jesus quer de nossas ofertas? O que Jesus quer de nossas ofertas? Primeiro, você tem que aprender, primeiro ponto, e nós vamos ver vários textos. Essa conversa de hoje é uma mensagem temática. Vamos pegar vários textos diferentes, em livros diferentes, diferentemente do que eu costumo compartilhar com você. Primeiro, Jesus não mudou o conceito de ofertar, mas sim a motivação. Anote isso. Jesus não mudou o conceito de ofertar, mas sim a motivação. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro texto, Mateus capítulo 6, versículo 2. Mateus 6, 2. Diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, eles já receberam sua plena recompensa. Você podia substituir essa palavra esmola por oferta. Tem uma tradução que usa oferta. Não tem nenhum problema. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus está tratando algo que era comum para aquele povo que estava ouvindo essa palavra. Porque aqui nós não olhamos uma condicional. Aqui não tem uma condicional. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Aqui você não vê assim: se deres a tua oferta. Não, ele fala: quando você der, quando você ajudar, quando você contribuir. Por que nós olhamos isso? E é importante, porque ele está falando de algo que era comum para o povo, que era de conhecimento do povo. Era normal que eles contribuíssem para o templo, para que a manutenção acontecesse, para que os levitas tivessem o seu sustento. Era comum eles contribuírem para os programas, festejos que acontecia, onde eles iam todos para Jerusalém. Era comum eles contribuírem para a questão da oferta dos órfãos, viúvas, dos pobres, dos estrangeiros. Fazia parte. Agora, tem um detalhe muito interessante. Você precisa entender o seguinte: nós não estamos mais debaixo da lei. O que isso quer dizer? Nós não temos mais o dízimo como obrigatoriedade, como nós tínhamos no Velho Testamento. Nós não temos mais. Ai, pastor, quer dizer então que agora eu só vou curtir na igreja? Legal! Alguém vai sustentar a igreja no meu lugar, eu não estou nem aí. Não, a responsabilidade é maior. Tem 2 capítulos do Novo Testamento que ele norteia toda a contribuição que deve acontecer, como deve acontecer, a motivação da contribuição na obra de Deus. É 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Esses 2 capítulos da Bíblia. E o que Deus fala? Olha lá, olha a nossa motivação qual deve ser. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Olha o que diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento,
na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Gente, olha só, é um privilégio. É um privilégio nós contribuirmos. É um privilégio para o reino de Deus, nós contribuímos para a igreja do Senhor. É um privilégio. Você não faz ideia. Mas deixa eu explicar para você uma coisa. Em 2003, em 21 de junho de 2003, foi iniciada essa igreja aqui. Era um prédio alugado, lá na frente. Aqui tinha esse terreno, mato. Tinha umas casas aqui atrás, encostadas no muro que mais estava para cair do que para ficar em pé. Essa era a verdade. Aqui nesse fundo. E alguns irmãos, motivados por amor a Jesus Cristo, compraram esse terreno. Na época foi caro. Não parou aí. Alguns irmãos, motivados pelo amor à obra de Deus, porque amam a igreja de Jesus, porque se você ama Jesus Cristo, você ama a igreja de Jesus. Se você ama Jesus Cristo, você quer que a igreja propague a palavra de Deus. Se esforçaram, se uniram, construíram esse auditório, construíram aquele prédio lá na frente, deu do seu tempo, da sua energia. E irmãos, continuam para que isso aqui funcione. E nós vamos dar da gente de várias maneiras diferentes. Alguns vão colocar a mão no bolso, é a vida da pessoa. Ela gastou tempo que não recupera mais, não volta mais. Imagina só a frustração do cara quando pega um fora. Ele pega, ele compra flores, ele vai para restaurante caro. Ele gastou, não é? Ele trabalhou. Aí chega no dia que ele está esperando, ela vai querer. Ela diz, sabe, eu pensei bem, eu acho que tem que ser só amigo. Isso é o maior fora. Quem já pegou um fora desse? Quem já pegou um fora desse? Quem já pegou um fora desse? Mentirosas. Não recupera mais, o tempo passou. Você gastou aquele dinheiro, não tem como voltar. Ei, devolve a flor. Devolve o dinheiro do táxi, devolve o dinheiro do Uber, devolve o dinheiro do restaurante, devolve. Você vai fazer isso? É dinheiro jogado fora. Aqui não. Aqui é dinheiro investido no reino de Deus. E Deus computa cada investimento que nós fazemos. Quando você tiver um filho que ele não trabalha, mas tem tempo, ele começa a vir para a igreja, ensaiar, ajudar, trabalhar ali para que a peça aconteça. Aplauda, incentive. Não vá como aquele pai errado, não. Aquele pai que diz assim, leva tua cama para a igreja logo. Não, incentive. Ele está dando a vida dele pela obra de Deus, consequentemente para Deus. Lá no céu a gente vai ver. Quanto foi o resultado do nosso esforço? Nós vamos ver lá no céu. É um privilégio contribuirmos para a igreja de Deus, para que a obra de Deus aconteça. Mas segundo ponto. Então vamos lá. Jesus não mudou o conceito de ofertar, mas sim a motivação, não é? Segundo agora. Jesus nos deu um motivo certo para ofertar. Segundo, Jesus nos deu o motivo certo para ofertar. Alguém deixou aberta essa porta aqui atrás? Hermano? Que queres? Que queres tu de mim? Ai. Parece o Valdir Soriano. Ixi, olha. Vamos fazer o quê? E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bacanas? Vocês estão beleza? E aí, Marlene? Tranquilo? Tamo junto e tal. Mais um culto e é nóis. Ainda bem que acabou esse culto, graças a Deus. Ainda bem que estamos no culto ainda. Pô, irmão, o que foi? Tá com fome? Pô, irmão. Pera aí, rapidinho. Eu tenho dinheiro aqui, cara, ó. Quer dinheiro? Quer dinheiro, né? Mano, não esquenta não. E Marcão, tem que ajudar os pobres, pô. Tu não faz nada disso. Olha aí, Hildo. Ei, Hildo.
Olha aqui, ó, mano. Segue o meu exemplo, mano. Ajuda aí o cara, mano. Entendeu? Tu tem, que eu sei que tu tem. Vai ser pai daqui a pouco, vai gastar dinheiro que só com fralda. Olha aí, ó. Aí, Elias, vai casar, né? Mas tem que ajudar o cara também, pô. Ajuda o cara aqui e tal. Mas pera aí, rapidinho. Levanta aí. Dá uma olhada aí. Postar no YouTube. Só rapidinho, postar no meu Instagram. Aí, ó. Hashtag gratidão. Hashtag ajudando o próximo. Hashtag se aparecer pros outros. Não, que isso, jamais. Não é da minha índole. Tá coerente isso? Tá coerente? Exatamente isso que Jesus fala lá em Mateus 6, 1-4. Quando deres esmola, o texto que eu li com você o verso 2. Não anuncie com trombetas. Parece aqueles programas do YouTube, aqueles youtubers que colocam lá, não é? Aí para o carro. Quanto é que custa aí esse bolinho, esse cookie que você fez? Ai, custa X. Você faz o quê? Ah, eu pago a minha faculdade. E quanto custa tudo? Eu vou comprar tudo. Para ser honrado pelos outros. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que quando nós ofertarmos, nesse trecho de Mateus 6, 1-4, diz assim, que a tua mão esquerda não veja o que a tua direita está dando. É isso que ensina. Eu lembro que é comum igrejas colocar ali o relatório, não é? Dos ofertantes. Quem já viu isso? Isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado. Aí está lá, deixa eu ver quanto o João deu. Apertado, irmão. Fulano. Aí o irmãozinho nem vai para a igreja porque está desempregado e não vai aparecer o nome dele na lista. Isso não é de Deus. Deus ensina que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda está fazendo. Não é para chamar a atenção. E ele fala mais no verso 4, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E o seu pai que vem em segredo o recompensará. Você está entendendo? As nossas contribuições não é para a nossa glória. Eu dei, eu fiz, eu ajudei, eu participei. As nossas contribuições não é para a glória da igreja também não. Olha, eu frequento a igreja, é a top, viu? É a top das tops da galáxia. É para a glória de Deus. E se torna para a glória de Deus quando nós fazemos em segredo, entre nós e Deus. Quando nós contribuímos em segredo, entre nós e Deus, não mais por obrigação, mas nós entendemos que é um privilégio. Nós contribuirmos, imagina quantas vidas serão alcançadas aqui, nessa igreja, até a volta de Cristo. Eu não falo nem até a sua partida, até a volta de Cristo. Porque cada ajuda colocada aqui, na igreja de Jesus, vai ser mensurado para você, a sua participação. Proporcionalmente ao que você fez. Mas olha só. Olha que interessante. Bote aí a observação. Observação A do ponto 2. Bote aí. As nossas ofertas são ferramentas para a propagação do Evangelho. Bote essa observação. As nossas ofertas são ferramentas para a propagação do Evangelho. Meu irmão, sabe qual é o grande problema? Nós nos esquecemos por que estamos aqui. Nós somos muito mesquinhos. Nós achamos que aqui é tudo. A gente cria raízes. Acha que aqui é tudo. A gente quer conforto, a gente quer tranquilidade, a gente quer investimento na gente. A gente esquece que nós estamos aqui por um motivo muito, muito maior. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Romanos 10, versos 14 e 15. Olha o que diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Preste atenção. Sabe por que é um privilégio? Cada gota de suor, eu vou dizer assim, cada momento que você tira para dedicar a esta obra, você tem participação em todos os resultados, no reino de Deus, dessa obra. Eu não investiria se fosse para encher bolso de um ou de outro. Eu não investiria se eu soubesse que não ia ser bem aplicado. Mas eu sabendo que são vidas que serão alcançadas, transformadas, casamentos modificados, jovens diferentes. Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, em 2006, eu me assustei com jovens. Eu me senti no meio de uma galera da ZL. E era mais ou menos assim. Cada pessoa que ajudou, imagina, gente, quantos bandidos foram evitados de fazerem parte do crime organizado, porque Deus colocou essa igreja aqui. E as pessoas entenderam e se doaram para que aqui nós estivéssemos. A igreja é uma bênção. Sabe por que o diabo quer atrapalhar a obra do Senhor? A igreja é uma bênção. Sabe qual é a forma de mudar uma nação? A igreja de Jesus. Você pode fazer o seguinte: vá para um presídio, dê lá aula de física, matemática e português. Continuam sendo bandidos. Dê uma palavra, dê uma Bíblia. A palavra transforma. Nós fazemos um trabalho de prevenção. Ninguém fala disso. Uma das missões da igreja, a igreja não leva só a palavra não, gente. A igreja leva a transformação. Ela evita aqueles futuros bandidos que se tornariam. Na igreja as pessoas encontram um pai que não há na família, a mãe que está ausente, um tio que em vez de ajudar, maltrata. Encontra tudo isso na igreja. Pessoas que amam, pessoas que ajudam, pessoas que estendem as mãos, pessoas que dão ouvido, dão o ombro, pessoas que abraçam. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. É um investimento. Nós vamos falar de Cristo através da igreja. A igreja tem uma obra para acontecer aqui. Tem pessoas para enviar. É nós que vamos trabalhar para que isso aqui aconteça e cumpra a missão. Cumpra a missão que Deus colocou para essa igreja. Agora, sabe o que é interessante? Porque é o seguinte: nós temos um prédio aí na frente. E a visão que eu tenho no meu coração vai ser determinante se ela é de Deus ou não, de acordo com os irmãos. Porque se for uma visão do pastor Anderson, não vai sair do que está hoje. Mas quando o pastor Anderson chegou aqui, a visão que ele tinha é mais do que isso. E nós não éramos nem a metade, nem um terço. Ah, foi o pastor. Não, o pastor Anderson é um servo. Deus mandaria outro para ser o doido que ia tomar frente e ia dizer vamos. Mas hoje tem uma terceira laje para nós fazermos. Nesse prédio da frente. Sabe qual é o sonho do pastor Anderson? Nós temos 4 turmas de seminário simultâneas. Pelo menos 3 acontecendo simultaneamente. Já tem até os lugares. Já tem um planejamento de preparar professores para isso. Mas falta o espaço. Isso vai ser de Deus ou não? A igreja é que vai dizer se é de Deus ou se é apenas uma ideia no coração do pastor Anderson. Mas nada disso. E quando às vezes fala das obras, das coisas da igreja, aí aparecem umas ideias mais ou menos assim, olha. Pastor, é o seguinte, pastor. Lá vem tudo de novo. Não, desculpa aí interromper, desculpa aí, galera, sem querer e tal. Mas é o seguinte, eu vi o senhor pregando assim, aí eu tive uma ideia. Só compartilhar com vocês aqui, com todo mundo também. Mas camarão. Se olhando assim, tem umas 500 pessoas aqui, no mínimo 500 pessoas. Tem mais ou menos isso. Aí se a gente fizer o seguinte... Cotinha, 500 pessoas. Cada um dá R$100.
50 mil reais. Olha aí, ó. Já dá para fazer o quê? A terceira laje, já dá para fazer ali a sala, os professores do seminário aí, a turma, dá para fazer um monte de coisa, não dá? Não. Por quê? Porque não é isso que Jesus ensina na palavra. Ah. Porque lá em 1 Coríntios 16... Mas, posso falar mais uma coisinha? Pode. É que tipo assim, só mais outra ideia. Outra ideia. Tá, ideia. Tá, é uma ideia. De Deus, é de Deus, assim. É Deus de Deus. iluminou aqui, ó. Vou te jogar nesse buraco E aqui. E se... Presta atenção. E se a gente fizesse uma rifa, pastor? Um bingo, uma rifa, um bingo, sei lá, algo assim. Aí daria pra gente juntar um dinheiro e já fazer. Olha, tem umas igrejas aí famosas que faz, pastor. Feijoada. Churrasco. Olha aí, churrascão. Eu não gosto de churrasco. Moral, né? O que vocês acham? A ideia é boa, não é? Não. Não é não. Tá bom, então. Porque não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso que a Bíblia ensina. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Olha o que diz. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. De acordo com o quê? De acordo com a sua renda, com a renda da pessoa. Em todos os momentos, aqui, deixa eu contextualizar para você. Era nos tempos do imperador Cláudio. O mundo passava por uma fome, uma crise de alimento. Você não sabe o que é crise de alimento. As pessoas, na época do primeiro século, elas às vezes não tinham nem 2 refeições para fazer por dia. Às vezes era uma. Entendeu? Esse negócio, em 3 horas tem que comer. Isso é conversa de indústria alimentícia para fazer você comer. Olha o resultado. Pá, tem tantos passando fome no Brasil. Mentira, olha para o seu lado. Olha para o seu lado aí, olha para o seu lado. Essa barriga não está passando fome não, meu irmão. Sinceramente, ó. Sinto muito. Talvez não tenha picanha, mas não passando fome não está não. Não, tá não. Não tem ninguém aqui com cara de desnutrido. Ninguém. Você quer saber onde está a desnutrição? Vá lá para Pacaraima. Os venezuelanos chegam, em média, 14 quilos a menos do que o considerado normal. E deixa eu dizer para você mais uma coisa. Não existe mais cachorro nem gato nas ruas. Isso é triste, não é? Isso é triste, não é triste isso? Sabe o que me indigna? Eu não vejo ninguém falando disso. Impressionante. Porque parece que quer esconder da gente essas coisas. Impressionante. Isso é impressionante. Mas aí as igrejas gentílicas, que é igrejas gentílicas? Fora de Israel. Se uniram, liderados pelo apóstolo Paulo, para levantar coletas para os irmãos que estavam passando fome em Jerusalém. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, antes de eu chegar, prepare, separe, para quando chegar está tudo ok, de acordo com a sua renda. Nós não vemos em nenhum momento da história da igreja, neotestamentária, melhor dizendo, nós tendo o pessoal fazendo festa, evento para arrecadar. Eu não condeno, olha, não me interprete mal, eu tenho amigos meus, sérios, que amam Jesus, pastores, que amam Jesus, que utilizam de churrasco, de feijoada, de brechó. E não me entenda mal, eu respeito, eu até às vezes vou, já divulguei aqui para os irmãos irem, mas o que eu entendo nas escrituras é que a forma que Deus usa, somos nós, botando a mão no bolso e ajudando para que as coisas aconteçam. É isso que Deus ensina. E não é cotinha, porque olha lá, R$100 para você é uma coisa, R$100 para o outro é outra diferente, porque é de acordo com o que você ganha. Se você ganha R$1.000 por mês, R$100 é 10% do seu salário. Se você ganha 2.000, é 5%. Se você ganha 3.000, é 1/3, é 3%. Se você ganha 10.000 por mês, R$100 é 1%. Então, olha lá, gente, a proporção não bate. Por isso que é de acordo com o que você ganha. Esse é o parâmetro. Agora, olha o que é interessante.
Isso aqui é interessante. Coloca aí, letra B. Letra B. As nossas ofertas demonstram amor a Jesus. Anote isso aí. Pastor, rapidinho, pastor. Rapidinho. Rapaz, É o seguinte. Fica com raiva não. Ô, pastor, eu só quero compartilhar com vocês, ó, que eu tô felizão, pastor. Eu tô feliz, eu tô curioso agora. Assim. Que nem um fofoqueiro. Me conta, fala. Não fala pra ninguém. É porque é o seguinte, pastor, eu tô crendo, pastor, que daqui a um tempo eu vou casar. Pastor. Não acredito. Vou casar, meu irmão, pastor. quem tá jejuando e orando aí? Porque só com jejum e oração, olha. Esse negócio tá difícil. Pô, pastor, eu achava que tava pra ir, não foi, rapaz, recentemente? Eu vou ali, rapidinho. Olha... Eu até te contar uma coisa que ela confidenciou pra mim, não vou te contar mais não. Pastor, peraí. Vamos aqui, pastor, vamos continuar aqui. Pastor, tô muito feliz, pastor, olha. De novo. Tô confiante. Não sei se ela tá, não é? Mas é... Tá uma coisa muito legal, pastor. Não, eu quero falar do meu grupo de amizade, pastor. Vamos mudar a fita. Meu grupo de amizade, pastor, olha. Sim. A gente tá meditando junto, pastor. Olha, o festival da palavra foi top. A gente tá, ó, assim, na palavra, assim, que tá top. Tinindo, assim, tá. E vá. É uma overdose da Bíblia. É, pastor, a gente tá assim, hein? A gente tá, ó. E é isso. Legal. E é isso aí. E me diz uma coisa, como é que tá as tuas ofertas, meu irmão? Quê? E as tuas ofertas, como é que estão? Essa é uma boa pergunta, não é? Aí a gente conversa depois. Mas aí, se eu falar sobre isso, aquele negócio lá também, é isso aí, tchau. Tem tudo a ver com um trecho que eu vou ler para você agora. 2 Coríntios 2, 8, 8. Olha lá. 2 Coríntios 2, 8, 8. Olha o que diz. Todavia, assim como vocês destacaram em tudo, na fé, se destacou na fé, não foi? Na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por todos nós, destaca-se também neste privilégio de contribuir. Gente, uma igreja madura, uma igreja equilibrada, sim, pessoas vão dar o tempo para que isso aqui, os ministérios aconteçam. Vão chegar mais cedo. Quando tiver obra, vão estar lá, no voluntário, no mutirão. Mas também vai colocar na mão no bolso para ajudar essa igreja a cumprir a missão. Porque nós somos responsáveis por isso aqui. Não basta nós estarmos firmes na fé, firmes na palavra, no conhecimento, dedicados na obra de Deus, o amor entre os outros bombando. É necessário também nós estarmos contribuindo para que a obra aconteça. No versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 8, 8, ali 8, 7, né? E agora olha o 8 que diz: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Olha o que é interessante. Sabe o que isso ensina? As suas contribuições para a obra de Deus é uma prova do seu amor a esse Deus. Isso é impactante, não é? Isso não é impactante? Isso é muito impactante, não é pouco impactante. E aí ele fala mais ainda. Lá no capítulo 9, verso 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não tem espaço na obra de Deus para pesar no coração. Ai, eu dou, ai, vou fazer falta. Não, glória a Deus, eu reservei isso aqui, eu vou contribuir para a obra de Deus. Que bênção, que alegria poder contribuir para que isso aqui tudo funcione e a missão seja cumprida pela igreja de Deus. Eu tenho um monte de coisa para falar, inclusive uma ilustração para fazer com isso aqui, mas o tempo não deixa.
Olhe para o seu irmão do lado, diga assim: não falte semana que vem. Diga: não falte semana que vem, meu irmão. Não falte. Nós nos encontraremos semana que vem para continuar esse bate-papo. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para todos nós.